E aí, galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos entender algumas mudanças na Europa feudal. Características do feudalismo. Na aula anterior a gente viu o que era feudalismo e quais eram suas características. Vamos só dar uma revisada. Características do feudalismo. Em primeiro lugar, a economia era rural, ou seja, ela era baseada na propriedade de terra e na produção agrícola, nos gêneros agrícolas. Pouca importância das cidades e do comércio. Bom, se a economia era rural, isso quer dizer que as pessoas moravam mais no campo, na zona rural e não nas cidades. E se a economia era rural também, o comércio tinha pouca importância. A importância mesmo estava na agricultura. E se as pessoas precisavam de outras mercadorias, elas simplesmente trocavam a sua produção agrícola por outra, ou trocavam gêneros agrícolas por produtos que elas necessitavam. Poder político descentralizado, como nós vimos também, cada senhor feudal mandava no seu feudo, independentemente de rei, independentemente de imperador. Os senhores feudais eles eram muito poderosos dentro dos seus próprios territórios. Então o poder político ele era descentralizado, ou seja, ele era totalmente dividido, não era centralizado na figura de uma só pessoa. Ele estava pulverizado, fragmentado. Cada senhor feudal tinha um pouquinho de poder. Cada senhor feudal tinha autoridade sobre sua própria terra. E a sociedade era estamental. Como a gente falou, sociedade estamental é aquela sociedade em que as pessoas pertencem a uma determinada classe ou ordem e ela não pode mudar a sua condição de vida. A sociedade estamental na Idade Média era formada por clero, que eram os membros da Igreja Católica, a nobreza, que eram os senhores feudais e seus familiares, e os camponeses e servos, que eram os trabalhadores agrícolas que trabalhavam na terra dos feudos. A partir do século XI, uma série de mudanças começa a transformar a sociedade feudal. Muitas dessas características que eu acabei de citar, elas serão totalmente revertidas. Então, as cidades voltarão a ter importância, o comércio também vai começar a ter importância. Vamos entender como é que essas mudanças vão começar. Em primeiro lugar, a expansão da área de cultivo, com a drenagem de pântanos e derrubada de florestas. Então essa parte aí do feudo, que está com as setas vermelhas, eram as florestas, os bosques, os pântanos do feudo. E esses lugares ermos acabaram sendo desmatados ou drenados para que as pessoas pudessem cultivar mais. A terra fosse utilizada para produzir mais gêneros agrícolas, para plantar mais trigo, por exemplo, mais aveia, para colocar o gado também para se alimentar nos pastos, enfim. Então houve um aumento da área de cultivo. Em segundo lugar, o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas, ou seja, novas práticas de agricultura, novos equipamentos. Por exemplo, inventaram a charrua, que era um tipo de arado que cavava melhor a terra. Arado é um equipamento que serve para poder fazer aberturas na terra para poder jogar as sementes, para poder plantar. Prepara a terra para o plantio. Então a charrua ela conseguia deixar a terra muito melhor para que as sementes pudessem ser depositadas, preparar a terra melhor para que fosse possível plantar ainda mais. Outra técnica nova foi o sistema de rotação trienal. Os habitantes dos feudos eles dividiam a terra em 3 campos, campo 1, campo 2, campo 3. E a cada ano eles iam revezando o que eles produziam nesses campos. Por exemplo, no primeiro ano, o campo 1, eles poderiam plantar trigo, no campo 2, aveia e no campo 3, nada. No campo 3 ficaria em repouso, tá? Ia servir de pasto para o gado, e o gado, com o seu adubo, ia fertilizar essa terra. No segundo ano, eles iam revezar. O campo 1 agora ficava em repouso, enquanto o campo 2 se produzia trigo, e no campo 3, que estava em repouso, se produzia aveia. E no terceiro ano, o campo 1 era cultivado a aveia, no campo 2 ficava em repouso e o campo 3 se produzia trigo. Então eles iam revezando essas terras para quê? Para que a fertilidade da terra durasse mais tempo.
Quando você cultiva muito, planta muito, trabalha muito numa determinada terra, ela vai perdendo nutrientes e vai ficando infértil. Então, com o sistema de rotação trienal, eles podiam dar um repouso de um ano inteiro para que essa terra recuperasse seus nutrientes, para que ela fosse adubada pelo gado que era criado no local, e isso possibilitava que aumentasse a produtividade. E coisinhas básicas, até mesmo como o jeito de atrelar o arado ao cavalo. O cavalo puxando o arado, ele puxava pelo pescoço. Isso fazia com que ele ficasse sufocado e acabasse trabalhando menos. Então eles deram um jeito de atrelar esse equipamento no peito do animal, para que ele não se cansasse tanto e assim ele aguentasse trabalhar mais tempo, fazendo com que trabalhasse melhor a terra, puxasse o arado, e isso possibilitaria também o aumento da produtividade. Todos esses fatores, pessoal, geraram isso aqui, um aumento da oferta de alimentos. Se tem mais terra para cultivar e se tem novas técnicas para cultivar, é lógico que vamos plantar mais. Então vai ter um aumento da oferta de alimentos. E esse aumento da oferta de alimentos vai gerar uma melhor nutrição, que as pessoas vão se alimentar melhor. Uma melhor nutrição vai gerar mais saúde, as pessoas estarão com o corpo menos sujeito a doenças, por exemplo. Mais saúde, obviamente, vai provocar maior tempo de vida, as pessoas vão viver mais tempo e, consequentemente, elas terão mais filhos e esses filhos vão sobreviver. Porque quando existe uma mortalidade muito grande, alguns filhos não chegavam nem à idade adulta, morriam antes de também terem seus próprios filhos. Então, com o aumento da oferta de alimentos, se melhorar a saúde da população e essa população, consequentemente, aumenta. Então, a maior oferta de alimentos provocou o aumento da população, como a gente pode ver nessa tabela. Crescimento demográfico na Europa Ocidental de 1000 a 1300. Você vai ver que a cada ano a população aumentou mais. No século aí, correspondente ao ano 1000, a população em milhões de habitantes era 22,1 e no ano 1300, alguns séculos depois, a população já era de mais de 50 milhões. Em resumo, a expansão da área de cultivo e as novas técnicas agrícolas, como a charrua e o sistema trienal, vão gerar um aumento da oferta de alimentos. Por sua vez, o aumento da oferta de alimentos vai produzir o aumento da população. E isso vai produzir o que a gente vai estudar na próxima aula, o renascimento comercial e urbano. Se o feudalismo se caracterizou pelas pessoas vivendo na zona rural e onde o comércio era tão incomum que até o dinheiro parou de circular, na próxima aula a gente vai ver como o aumento da população fez com que as cidades e o comércio voltassem à tona. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham curtido. Valeu!